A gente vai falar também um pouquinho disso. Eu queria fazer uma introdução, Francisco, primeiramente para você explicar o que é a Tero, o que é uma certificadora digital de crédito e estoque de carbono. Muito bem. Bom, a Tero, ela funciona como uma entidade que fica entre aqueles que têm o ativo e gostariam de comercializá-lo e aqueles que precisam do ativo e gostariam de comprá-lo. Porque sempre vai haver a necessidade de uma entidade independente capaz de ser o fiel da balança, né? Que é garantir que os projetos estão fazendo as suas atividades dentro dos conformes e gerando os ativos e que as partes, as pessoas envolvidas estão cumprindo com as suas promessas de zero desmatamento, preservação, conservação e manejo. E do outro lado, as pessoas que precisam comprar, que são as indústrias, as empresas principalmente hoje, que sabem que precisam do ativo, mas não sabem exatamente como quantificar e como avaliar, e elas precisam de alguém para avaliar isso. Então, o nosso papel é a gente receber os projetos, avaliar se eles estão dentro das condicionantes mínimas de elegibilidade para gerar o ativo. A gente vai a campo para verificar se as mensurações foram feitas de forma adequada, dentro do rigor técnico-científico, se as equações para quantificar o carbono das árvores foram aplicadas de modo correto, para principalmente checar a veracidade das informações e principalmente as salvaguardas deles. Se as pessoas envolvidas estão sabendo do que a coisa está acontecendo, se as pessoas envolvidas são proprietárias daquele imóvel, ou gestoras daquele imóvel, por aí vai, para daí depois entrar a parte digital, que é materializar digitalmente o ativo. Então o carbono, até pouco tempo atrás, era muito difícil de você comercializar, porque não é como um objeto que você coloca numa prateleira e a pessoa pega e leva para casa. Aí a gente digitalizou ele por meio da tecnologia blockchain. Inclusive, para a gente dar um pouco aqui, um pouco de contexto, né? A gente fala de crédito de carbono, mas assim, Rubens, o carbono está até no corpo humano, né, Francisco? E como é que a gente faz isso? Então vamos lá, a gente tem hoje, quando a gente fala de propriedades, né, de terras, e a gente quer mensurar isso, né, a gente quer passar por todo esse processo, essa metodologia que vocês têm desenvolvido, então você tem que ter ali o dono da terra, né, você tem que ter o investidor, e você tem que ter quem vai fazer todo o ambiente de inventário, checagem e tudo mais. Dentro desse contexto, vocês já fizeram uma certificação, então vocês encontraram a terra. Para a nossa audiência compreender bem esse processo, né, vocês encontraram essa terra. Onde está essa terra? Em que cidade? Em que estado? Bom, o projeto piloto, ele é o piloto por ser o primeiro, ele tem basicamente a principal pegada que as metodologias da Tero têm, que é o próprio RED+, que é a ação voluntária de não realizar o desmatamento permitido em lei. Então, o projeto piloto ele fica localizado em Itacoatiara, aqui no Amazonas, né, às margens da rodovia M010. É uma propriedade originalmente de 12 mil hectares, em que lá no início da década de 60, 70, o objeto de manejo da área era transformar em uma grande agropecuária para produção de gado para corte. Só que lá no início ainda, os proprietários de forma voluntária decidiram encerrar esse processo e fazer o processo inverso em vez de manter os pastos já abertos, reflorestá-los, só que dessa vez com uma espécie específica de cunho econômico. No caso, eles escolheram a castanha do Brasil, ou a castanha da Amazônia, ou a castanha do Pará, como queiram chamar. Então, aí o que acontece é que ao longo desses anos todos, até o presente momento, essa fazenda ela conseguiu manter uma governança, né? Manteve uma atividade econômica e principalmente manteve uma relação
socioeconômica com as pessoas do entorno e aquelas que estão ali. Como que vocês comprovam essa governança numa propriedade? Um proprietário de terra que está aqui nos assistindo, que diz, olha, eu também tenho uma terra de 12 mil hectares, 100 mil hectares. Como é que é esse processo de governança que você falou? Bom, primeiro, e antes de mais nada, a relação fundiária e documental. Tem que estar toda em dia, ela tem que estar toda dentro dos conformes. Você precisa ter uma atividade econômica invariavelmente, ou pelo menos uma presença dentro do imóvel, né? Porque se ele é um imóvel que não tem nada, ele é só um pedaço de terra sem nenhuma materialidade de propriedade, ele fica muito exposto à invasão, por exemplo, a posse, a posseiros, etc. e tal. Né? E até sem necessariamente levantar julgamento sobre essas pessoas, porque ele está chegando num lugar que não tem nenhuma informação. Então, para todos os efeitos, aquela terra ela tá livre. Então olha que interessante, eu já vi na internet, né, outras empresas vendendo hectares de floresta mesmo, vendendo aí em criptomoedas essa área verde, né, totalmente verde, que você percebe pela foto que não é uma área que tem nenhuma atividade ali. Aí fica um pouco difícil, porque dentro do ecossistema clima, você não pode excluir o componente humano, porque apesar do meu pai ser uma grande referência nossa, a minha mãe também, pesquisadora do INPE, ela trabalha com educação ambiental e psicologia, né? E ela diz que o ser humano é quem dá sentido às coisas. Então, a problemática mudança do clima, que é a base para esse mercado de carbono, ela só existe, ela só faz sentido para os seres humanos porque nós damos valor a isso. Então, se você remover o ser humano e só manter uma floresta em pé, tem seu valor. Mas quando você mantém a floresta em pé e ao mesmo tempo você mantém um relacionamento com as comunidades, com a sociedade, algo direto e objetivo, seja você contribuindo para as atividades produtivas, seja você empregando, seja você viabilizando um ambiente bom para todos, isso é importante também. E em muitos casos, muitos potenciais compradores e interessados em projetos dessa natureza buscam não somente o crédito, mas o crédito que esteja lastreado nesses indicadores socioeconômicos. Então a gente já tem potenciais clientes que falam assim, olha, eu desejo crédito de carbono, mas eu só quero crédito de carbono que tenha com ele os impactos sociais. Perfeito. Então, um projeto dessa natureza, do piloto, em que existem todas as comprovações, né, e tudo aquilo que foi reportado pelo proponente, ele foi reportado de forma que é possível qualquer um verificar. Então ele manteve empregos durante todo esse tempo, existem provas, evidências, indicadores para isso. Esse é do piloto de vocês, isso. Lá em Itacoatiara. Exatamente. Ele engajou a sociedade do entorno, distribuindo mudas de castanheira para as comunidades do entorno, dizendo, olha, plante isso daqui que quando ela começar a produzir, eu vou comprar as suas sementes. E com isso você vai engajando. Tanto que no próprio projeto, quem tiver curiosidade para acessar e ver o projeto, vai poder perceber que nas margens, no entorno próximo, existe uma área muito mais florestada que à medida que você vai se afastando dela, onde as pessoas investiram em outras atividades que não a atividade florestal. Então, e existem todo tipo de projeto, de todas as naturezas, que tem um componente humano. Às vezes é um projeto de um pequeno proprietário em que, olha, eu sou um agricultor familiar e aqui na minha família todos estão na roça. Mas com um projeto desse, de repente, eu vou ter condição de fazer com que aqueles que não precisam estar na roça, naquela atividade pesada, não precisam estar, eles podem fazer outra coisa, que é o resultado desse projeto. Você tem o gerente atual da fazenda, é um filho de um dos colaboradores, que esse filho teve a oportunidade de estudar, se formar em engenharia florestal, porque o pai falou, olha, você não precisa estar na roça comigo. Que interessante. Porque essa é a realidade do interior, né? De são gerações, né? Exato. Exatamente. Então, isso é muito importante. E a gente, nesse caso específico do projeto, a gente fala que é um projeto RED original mesmo. Porque ele
ele parou o desmatamento, ele evitou o desmatamento, ele reflorestou e manteve uma atividade e manteve a sua contribuição com a sociedade. Francisco, tem um dado da ONU que até 2050 as pessoas do interior, né, migrarão para as cidades. O que você está dizendo aqui, que fica aqui de alerta para os nossos governantes, é que investir em projetos como esse não só fazem com que o homem fique, né, no interior, e ao mesmo tempo aumente a sua renda e se conecte com o mundo, porque quando a gente fala de crédito de carbono, você está aqui com um estoque nessa fazenda, nessa área, né, que a gente já falou, em torno de 2,2 toneladas por CO2. Milhões, né? Exatamente. Então, isso você pode vender para qualquer lugar do mundo, correto? Exatamente. E o retorno para essa população que está no interior, isso já se mostra aqui como uma grande matriz econômica, não só para o Brasil, mas principalmente para a Amazônia. Então, eu captei essa mensagem aqui, quero reforçar aqui também para a nossa audiência e para todo mundo, principalmente os nossos governantes. E falando de números, né? Então você foi lá, vocês auditam a terra, auditam todas essas informações, olham a evolução da terra durante os anos, né, para ver se ela foi desmatada, o que aconteceu com ela, tudo isso comprovado. Aí qual é o próximo passo? Passou essa etapa verificação. Como é que você vai agora a etapa de inventariar esse crédito, né, esse carbono que está ali? Exatamente. O que acontece é que um passo importante é a quantificação do carbono que está na floresta, né? Então, para isso, existe uma técnica, uma ferramenta chamada inventário florestal, que ele pode ser feito de forma amostral ou censitária, medindo absolutamente todas as árvores ali naquela área. No caso, a partir do inventário florestal, do diâmetro de uma árvore, você insere esse valor dentro de uma equação, uma fórmula matemática, que a resposta dela é a quantidade de carbono que tem naquele indivíduo. E aí, por regras de 3 e depois por complementação de imagens de satélite com dados de campo, estatística, a gente consegue quantificar os estoques, a média. E aí o que acontece se você tem um estoque de uma floresta de, vamos dizer, 100 toneladas de carbono, se você desmatar aquela floresta por qualquer razão, seja para implementar uma atividade agropecuária, seja só para abrir aquela área, aquela quantidade de carbono que está ali vai ser emitida, vai ser lançada para a atmosfera por meio da decomposição ou da queima, enfim. Quando você evita aquilo, quando você abre mão de fazer aquele desmatamento, aquela ação gera o crédito por aquilo que você deixou de emitir. Então, no caso desse projeto piloto, a gente avaliou, o proponente falou, ele tinha direito de desmatar uma quantidade de área, ele não desmatou. Daquilo que ele desmatou, ele recuperou os estoques. E aí o proponente fez os inventários, quantificou a quantidade de carbono que tem tanto na floresta natural quanto na floresta plantada, e aí a Tero vai a campo também com os seus auditores para verificar se as informações que foram passadas para nós são verídicas de fato, e para ver se o trabalho de uma forma geral foi feita a contento e dentro dos conformes técnicos científicos. Tudo isso estando ok, a Tero gera o ativo e deposita esse ativo direto na carteira digital do proponente. No caso, dependendo da quantidade de atores que tem no projeto, e aqui a gente tem o proprietário, o desenvolvedor e o investidor. À medida como ficou conveniado as proporções, a Tero faz esse depósito automaticamente. Legal. Evitando que o ecossistema fique dependendo de uma pessoa só. Quando a gente fala de depositar, a gente está falando de dinheiro, né? Então, olhando para o piloto aqui de vocês, que tem aí já inventariado e certificado digitalmente, disponível para venda, 2 milhões de toneladas por CO2, né? E isso, quanto vale isso em dinheiro? Olha, a média do valor do crédito de carbono, do RED, gira em torno de $10. Pode variar de 8 a 12, até às vezes mais. Mas no fundo, o valor do crédito está muito mais atrelado ao projeto e aos seus impactos propriamente dito.
e ao objetivo de quem está comprando. Então, existe uma parcela do mercado que compra, que está interessado única e exclusivamente em cumprir suas metas ESGs. Olha, eu tenho que compensar essas emissões que eu faço. Eu vou lá e compro e tanto faz de onde vem. O importante é que esse crédito chegue. Mas existe uma outra parcela do mercado que tem o interesse de atrelar sua imagem ao projeto e fazer disso um destaque competitivo dele próprio, em que você fala, ao consumir o meu produto ou serviço, você está diretamente investindo nesse projeto que tem uma imagem bonita, etc. e tal. Quanto melhor for o projeto, mais engajado, mais com benefícios ele tiver, a tendência é ter maior valor. E aí, o tipo do projeto. Projetos de reflorestamento, por exemplo, tende a ter um valor mais alto até pelo custo operacional de você viabilizar isso. Mas projetos de REDD, de evitar o desmatamento, também tem o seu valor, em especial quando você tem essa relação com pessoas, né? Então, vamos dizer, em áreas de comunidades, de ribeirinhas, em que você tem toda uma cultura em volta da floresta e toda uma relação com a floresta, a tendência é que esse projeto seja mais valorizado que outro que às vezes é um sítio ou um imóvel qualquer. Mas no final ele gira em torno disso aí. Muito bom. Então estamos falando de 22 milhões de dólares aqui pelo menos. Queria agradecer, né, fazer aqui rapidamente um reconhecimento aos nossos apoiadores aqui da Invest Amazônia Pod, a Invest Amazônia em si, mas também a R Chaves Engenharia, que é especializada em canteiro de obras. Aí você que está buscando containers para almoxarifado, escritório, refeitório, banheiros, cozinhas. A Simbiose, uma marca de cosméticos veganos aqui da Amazônia, né, que também tem associada a uma indústria que é a Biozer, que também é um parceiro nosso, e a Quara Energy, que é startup aqui de tecnologia na área de energia limpa, né, com bastante experiência em fotovoltaica, biomassa, biogás, e já avançando aí em projetos de hidrogênio verde, e está anunciando aí em breve uma novidade na parte de eletromobilidade. Então eu quero agradecer, e também olhando aqui para os comentários aqui dos nossos internautas, né, da nossa audiência, muita gente falando boa tarde, né, o pessoal pedindo para seguir aqui as redes sociais da Terocarbon. Também peço aí, sigam as nossas redes sociais da Invest Amazônia, né? Estamos aí em Invest Amazônia Brasil no YouTube e no Instagram, TikTok e tudo mais. Tem uma pergunta do Vitor Hugo Andrade, que ele pergunta aqui, além dos critérios fundiários e de engajamento com a comunidade, quais seriam os demais critérios de elegibilidade para um projeto de crédito de carbono? Perfeito. Bom, são basicamente... Você tem, evidentemente, a prova de vida, que a gente chama, né? Que o proprietário precisa ser uma pessoa viva, precisa estar ciente, consciente daquilo que está fazendo, ou seja, precisa ter o tal do termo livre, prévio, informado. Prova de origem, onde está a propriedade, então, onde está o alvo do projeto, a floresta, então ela precisa estar totalmente dentro dos conformes. E é necessário que se faça um inventário florestal. A gente não é razoável admitir dados secundários, por exemplo, ou vou chamar aqui o chute, né? Então, a Tero, ela veio para o mercado, ela apareceu para o mercado para principalmente suprir uma lacuna no mercado, que eram os pequenos e médios. Então, quando a gente criou os critérios mínimos, são esses básicos, são poucos mesmo, e essa é a intenção, para a gente poder popularizar e dar oportunidade para absolutamente todos. A diferença vai ser a escala de cada projeto. A relação com a comunidade, os co-benefícios, isso são tudo questões adicionais que vão agregar o projeto, mas fundamentalmente o proprietário deve estar vivo e consciente do que está fazendo, a propriedade deve estar toda documentada e regularizada, e é preciso fazer o inventário florestal e cumprir as metas de zero desmatamento. Então, uma vez que você assina o documento de compromisso, a partir desse momento, eu vou me comprometer a passar um tempo específico sem desmatar, protegendo essa floresta, garantindo a governança, né? Evitando que outros terceiros entrem para desmatar. Esses são os únicos critérios que a gente exige. Todo o resto são questões adicionais que a pessoa pode e é encorajada a fazer. Só que a gente sabe que se a gente colocar isso como uma exigência, os pequenos e médios tendem a perder a oportunidade. E o que a gente quer é dar oportunidade para todos.
né? Mas esses são os critérios básicos para Muito bom. Obrigado pela pergunta aqui, Vitor. Espero que tenha esclarecido. E mais perguntas, tá, pessoal? Que a gente está atento aqui no YouTube para poder divulgar. Perguntando um pouco mais aí sobre o negócio de vocês, né? Vocês recentemente participaram aí de uma premiação, o Green Digital Startup Award, e vocês não somente foram os vencedores da categoria Net Zero, que a gente vai já falar, né? Como também foram vencedores aí do geral, dos projetos gerais. Isso, conta pra gente um pouco dessa história, o que vocês ganharam de fato aí com tudo isso? Bom, essa foi uma iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, né? A gente foi lá, concorreu com outras algumas centenas de startups, a gente ficou muito feliz, ficou muito orgulhoso de ter sido reconhecido. Bom, primeiro a gente ganhou notoriedade, né? Vitrine. Isso é uma coisa muito importante para todo startup, para todo negócio crescendo, ter reconhecimento, porque invariavelmente quando a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha cria um evento desse, um concurso desse, ele tem um comitê específico que sabe do que está falando, do que está fazendo, então a gente basicamente tem uma primeira validação desse comitê. Então isso é muito importante. E de prêmio, de fato, além das plaquinhas bonitas que a gente ganhou por ter sido o primeiro no lugar geral, um roadshow lá na Alemanha, com alguns dos principais players do mercado ESG, para a gente poder apresentar a Tero, os nossos projetos, o que a gente faz, como a gente faz, como uma solução e uma alternativa para o mercado alemão e, por que não, europeu, compensarem as suas emissões e cumprirem as suas metas com os créditos de carbono que vêm da Amazônia, feitos pela Amazônia, certificado pela Amazônia. Então, essa foi uma pergunta aqui do Olha Você aqui que está assistindo a gente. E deixa eu aproveitar e te perguntar, se vocês estão numa fase de investimentos, né? Vocês acabaram de receber aí um seed e estão indo para uma nova fase. Nesse momento de prova, né? Vocês fizeram um piloto, certificaram, está disponível para venda. Como é que é o modelo de negócios de vocês? Como é que você pode explicar um pouco do modelo de negócio para quem aí tem terras e precisa ou quer realmente entrar nesse mercado? Bom, a Tero ela começou com um seed money da VB 92, que é Venture Builder, lá com o pessoal que vem do Fundo de Investimento e Participação da Federação das Indústrias, né? E aí a gente passou o ano inteiro trabalhando no MVP, nesse projeto piloto, e construir a plataforma toda, e a gente recentemente assegurou a segunda rodada e estamos trabalhando com um novo grupo de um investidor daqui da região também, que a gente está muito feliz, né? E como funciona? Um proprietário de terra, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um desenvolvedor, né? O que é um desenvolvedor? Ou é um profissional independente, uma pessoa física, ou uma empresa, depende do tamanho do projeto, né? Quanto maior ele for, aí tem que ser uma empresa pela estrutura, mas pequenos projetos pode ser profissionais avulsos, né? Profissionais de pessoa física. Então, esse profissional ele precisa organizar toda a documentação, preparar toda a parte burocrática administrativa para submeter para a Tero, precisa fazer os inventários, a quantificação dos estoques do carbono na floresta, fazer toda a parte do que a gente chama do georreferenciamento, ou seja, o mapeamento da floresta. Então você precisa delimitar tudo, o que é reserva legal, o que é área de preservação permanente, o que a gente chama de área de uso múltiplo, que aqui na Amazônia são 20% do imóvel, né, que você pode fazer o uso alternativo da terra. E aí dentro dessa área você pode estabelecer uma área de projeto, que é onde você vai abrir mão do seu direito de desmatar, né, por um período específico. Daí você, quando isso tudo estiver pronto, você submete para a Tero vai conferir se o proprietário existe, se ele está ciente da coisa. Isso pode ser feito de forma remota, digital, conversando com a pessoa por meio de uma videoconferência ou in loco, dependendo da situação. A gente analisa a documentação, se ela está toda ok, se os documentos são aqueles de fato, se eles estão completos, e depois a gente olha a base de dados que eles nos encaminharam. Pela nossa bagagem, né, dos profissionais que estão envolvidos, nós temos algoritmos capazes de verificar de forma estatística se
a integridade e a probabilidade daqueles dados serem verídicos. Então a gente passa por 3 fases de verificação automática e estando tudo ok, a gente vai a campo para conferir todos isso em loco, porque não dá para a gente remover o trabalho em campo. Nem tudo é 100% digital, né? Eu vejo aqui que, assim, pela multidisciplinaridade, né, de quem integra a Terocarbon, você tem profissionais aí da área de engenharia florestal, da área de software, de comunicação, tecnologia. Isso faz com que vocês têm uma parte que vocês usam do OpenSea, né, para desenvolver a plataforma, e vocês têm o desenvolvimento próprio com a metodologia de vocês. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, porque a gente está ouvindo e eu vou tentar materializar mais ainda para a nossa audiência, né? A gente está aqui nessa sala. Qual é o meu maior item aqui que está carbonizando o ambiente? Olha, o principal é a energia. Essa energia, independente. Aqui no Amazonas em especial, a matriz energética nossa é a termoelétrica, né? Estão migrando para o gás natural, que vai haver sim uma redução de emissão, mas inevitavelmente é uma matriz energética que emite significativamente. Além do solar, né? Toda energia tem uma pegadinha, nada é zero, mas claro, umas são melhores, mais eficientes e tem emissões menores. E depois você tem os outros escopos, vamos assim dizer. Então, escopo 1, 2 e 3. 1, o mais próximo da sua atividade, 3, o mais distante, que você não necessariamente precisa se responsabilizar. E aí você tem que computar tudo aquilo. O que aquilo ali converte para o que a gente chama de CO2 equivalente. Então, 1 kWh é a energia consumida. Mas para gerar aquela energia consumida, queimou-se, por exemplo, diesel. O diesel é carbono. Então, quanto de diesel foi queimado para gerar aquela quantidade de energia? E aí você transforma em CO2 equivalente, dióxido de carbono equivalente. A caneta, o papel, os resíduos orgânicos, absolutamente tudo. E aí você soma isso tudo e reporta isso em toneladas de CO2 equivalente. Aí, no caso da Tero, se você, por exemplo, quantificar que você emite 10 toneladas e você quer ser um carbono zero, ou net zero, ou descarbonizar, você vai lá, compra os créditos da Tero e com um clique você clica na função aposentar. A hora que você faz isso, aquele ativo, aquele NFT utility que a gente gerou, lastreado naquele projeto, ele é destruído, ele sai do mercado. E aí você compensa a sua emissão e neutraliza. Explica aqui para o nosso pessoal, então, assim, para a gente entender, né? Assim, a gente sabe que tudo pode ser, eu vou usar essa palavra, descarbonizado, mas a gente vai já falar sobre o net zero. Mas o que é o NFT? Explica para a nossa audiência. Ótimo. O engenheiro florestal agora vai falar de... Mas é importante, sabe por quê? Claro. A gente fala... tem profissões, né, que ouvem falar, tipo, inteligência artificial está muito distante da minha profissão. Aí a gente ouve falar de blockchain. Isso aí nunca vai chegar para mim. Isso. Aí o engenheiro florestal lá começa a ver que ele precisa calcular no crédito de carbono. Inclusive, já fica a dica aqui, não existem profissionais no mercado disponíveis para a quantidade de serviços para fazer esse tipo de inventário. Exatamente. Então, já existe uma oportunidade, né, para a academia e para os profissionais que querem se reinventar, que nem tudo é a tecnologia em si, inteligência artificial, blockchain, etc. e tal, mas também o uso dessas metodologias. Então, o profissional de carbono está com certeza aí em voga, com certeza aí bastante demandado. Então, fica a dica aí para você que quer aí identificar uma nova profissão. Mas voltando à pergunta, explica aí para o pessoal o que é o NFT. Então, o NFT é um token não fungível. Basicamente, ele é um subproduto da rede blockchain, que é uma cadeia de arquivos descentralizadas, né? Então, o que acontece é que funciona a tecnologia base para as criptomoedas, em especial o Bitcoin, que é o mais famoso, é o mais estável, etc. e tal. Então, a rede blockchain é uma rede que conecta a movimentação da informação acerca de um
de uma coisa qualquer. Então, no caso, eu gerei um projeto de crédito de carbono. Ele foi transferindo para o fulano, para o ciclano. Então, você não consegue desconectar com a origem. E como ele é criptografado e descentralizado, significa dizer que cada transação feita há um processo de criptografia. Então, para hackear esse processo, o esforço computacional é muito grande. Então, a chance de você ter uma dupla contagem é muito remota. O NFT, ele é apenas uma materialização disso. A gente usa isso para falar assim, olha, existe carbono nesse projeto e ele está lá, ele já foi gerado, ele está contido nas árvores, etc e tal, mas para alguém que quer comprar, ele precisa ter o produto. Então, usamos o NFT. Ele é apenas uma ferramenta. Quando eu fiquei sabendo da tecnologia, me familiarizei com a tecnologia blockchain por meio das criptomoedas, deu um estalo e falou assim, tá aqui, essa é uma solução que vai colar muito pro carbono. Porque a gente tinha dois problemas. Um, que eu estou comprando, e dois, duplas contagens. Ou seja, antigamente o mercado comercializava certificados que podiam ser xerocados e comercializados múltiplas vezes os mesmos. Com a tecnologia blockchain você impede isso, mas o NFT funciona assim. Muita gente confunde, né, os NFTs utilities que a gente está trabalhando com aqueles, né, da famosa figura do tal do macaco lá colorido e tudo mais. Não é aquilo, né? Não é aquilo. A rede blockchain, ela é como se fosse uma internet. Ela é uma base de dados, só que a diferença é que ela é criptografada de ponta a ponta. E fica a dica, pessoal, para entender um pouco mais do blockchain, as aplicações, por exemplo, dentro das que o Francisco comentou aqui, né, hoje já você pode ter a sua propriedade em blockchain, né? Você pode ter o seu terreno, o seu certificado ali de propriedade, né? De um cartório, por exemplo, você já pode ter. Então, o mundo digital está aí, a digitalização, a transformação digital é realidade, e a gente aqui da Invest Amazônia está sempre trazendo essas inovações, mencionando essas tecnologias para mostrar que a Amazônia faz parte da solução dos problemas que o mundo tem hoje, né? Seja na área de energia, de cosméticos, na área de alimentos, fármacos, etc. E aqui está sendo dado um exemplo, porque vocês são uma das primeiras certificadoras digitais, acredito que é a primeira da região norte e uma das primeiras aí do Brasil. Isso, exatamente. Queria aproveitar aqui, Francisco, para também mencionar, né, vocês estiveram participando aí do prêmio, né? Você sabe que a Amazônia passa a ser centro das atenções mais do que nunca agora. Uhum. Vocês estiveram participando ali do prêmio do Marcos Nobel, prêmio Marcos Nobel Verde, né? United Earth Amazonia Award. Uhum. Quem não assistiu, vai lá no nosso canal no YouTube, você vai ver lá toda a premiação, 1h54, é para sentar no sofá, tomar um vinho e assistir um show que foi feito aí pela LCTM Brand Builders, né, junto com a United Earth. E vocês estiveram presentes, vocês viram, né, os projetos da Amazônia que foram reconhecidos. E o seu pai, né, o seu Niro Iguchi, que além de ser conselheiro da Terocarbo, junto com o nosso caríssimo José Alberto Machado, também o seu pai foi um laureado aí do Prêmio Nobel em 2007, não é isso? Exatamente. É muito interessante, né, todo esse amparo, esse apoio científico, né, que você tem aí para poder fundar a Terocarbo e tá desenvolvendo. E a minha pergunta vem em cima de futuro, né? Quais são os próximos passos agora, além de ir para a Alemanha? Vai ser uma Terocarbo para o mundo, uma Terocarbo para o Brasil? Como é que vocês vão se posicionar agora? Quais são os próximos passos? Olha os spoilers, né? Olha, a princípio, a gente primeiro tem a pretensão de fazer o nosso dever de casa e atender a Amazônia, né? Mas é claro que, como toda startup, a gente tem que estar sempre atento a várias oportunidades que sempre aparecem. Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento de metodologias com o agronegócio, em especial, né, no início, com a cafeicultura. Depois a gente já está querendo expandir para outras culturas, porque
apesar do agronegócio muitas vezes ser de forma assim injusta, categorizado como vilão da mudança do clima, na verdade ele é um grande aliado, né? Porque toda produção agrícola ela tem um componente vegetal, tem um animal e invariavelmente tem carbono envolvido tanto na estrutura da cultura quanto em todos os processos. E invariavelmente eles produzem uma riqueza, né, de segurança alimentar, geração de empregos, etc. e tal. Então, a tendência de futuro é a gente tentar absorver e auxiliar o mercado aqui na Amazônia para projetos de conservação e preservação da floresta natural, para projetos de reflorestamento e, por que não, silvicultura, né, para manejo de floresta de forma econômica. Inclusive urbana. Porque claro. Tem floresta nas cidades, né? Com certeza. E depois para o agronegócio no Brasil. Expandir para o mundo seria, sim, claro, toda startup está olhando para a Lua, né? E se derrar, dá numa estrela. Então a gente tem pretensões sim de expandir e tentar atender o máximo que puder, né? Você sabe, é interessante a gente falar disso porque a Amazônia ela está em voga, todo mundo fala de Amazônia, mas a gente tem que convidar as pessoas para virem para a Amazônia, né? E teve um jornal que divulgou um estudo de que a Amazônia valia trilhões de dólares com a floresta em pé, né? Eu faço aqui lanço um desafio de dizer o seguinte: esse cálculo tem que ser feito por nós. Esse cálculo tem que ser feito por nós. Nós é que temos que dizer quanto que a Amazônia quanto que é o valor da Amazônia. E o valor dela não é só ela em pé. Quando você adentra a floresta, existem economias, existe uma população, existe uma história, existe uma ancestralidade, né? Existe toda uma riqueza que, se você adentrar mais ainda, que é inexplorado, seria o lado da mineração. Então você tem um monte ali da biodiversidade, dentro da biodiversidade, dessas economias que precisa ser explorado na Amazônia. Então, assim, a pergunta que eu te faço a gente vai conseguir fazer esse cálculo como Terocarbon para ter uma Amazônia, aí quantificá-la de uma forma que a gente possa efetivamente determinar como uma nova matriz econômica? Olha, é uma tarefa, é um desafio enorme, mas sim é o primeiro passo, porque, como você mesmo falou perfeitamente, a Amazônia, o valor dela tem muitos valores, né? Inclusive eu fiz parte da produção de um livro chamado Amazônia e suas múltiplas dimensões, e é exatamente isso. Você tem o valor intrínseco dos produtos e serviços que ela proporciona, mas você tem valores que ainda nós não sabemos sequer como quantificar o que são, por exemplo, apenas um exemplo, a evolução, o material genético evolutivo dessas espécies. A gente está falando de uma floresta de 1.500 anos. Olha o quanto as plantas e os animais tiveram que evoluir. Olha o material. A gente não faz a mínima ideia nem de como mensurar isso, quiçá valorar isso. Então, e aqui, ao contrário da crença da maior parte, existe muito talento aqui no Amazonas. Então, você acabou de citar meu pai, está aqui no Amazonas. Tem vários outros prêmios reconhecidos. Participantes todos da Terocarbon. Estamos aqui, então existe talento assim, aqui sim, capaz de valorar e valorizar aquilo que a gente tem. A Terocarbon, ela dá um passo importante para isso. A gente começa com o principal ativo, o mais famoso, o mais, digamos, estável, o mais maduro para entrar no mercado, que é o carbono. Amanhã podem e deverão existir outros ativos que poderão ser quantificados, mensurados, reportados e verificados, e depois entrar numa cesta de investimentos que entra dentro do valor da floresta em pé. O quanto que essa floresta mantém de água na sua estrutura e qual é o papel dela no ciclo hidrológico. A gente não sabe mensurar isso ainda. Qual é o papel dela na relação cultural das pessoas, da relação de bem-estar, porque existe agora uma coisa muito interessante, que é o banho de floresta. O well-being, está virando a indústria de cosméticos, está virando o well-being, né? O bem-estar. Exatamente. A indústria do bem-estar. Tem tudo isso. Então, a gente
está aqui para dizer assim, estamos começando. Eu enxergo diversas oportunidades. O caríssimo José Alberto Machado me conhece, sabe que a gente procura identificar sempre novas oportunidades. Eu já vi um monte aqui de oportunidades nessa conversa com você. E tem uma pergunta, que é uma pergunta do Vitor Hugo, que ele segue perguntando, apesar do grande potencial que o Brasil tem hoje, ainda não temos regulamentação para comercialização dos créditos de carbono no país. Qual a sua expectativa? Obrigado, Vitor, você antecipou uma pergunta que eu ia fazer sobre regulação, né? Fala um pouquinho desse momento que a gente está vivendo no país. Olha, esse é um tema delicado, mas avanços. A gente tem avançado cada vez mais, amadurecido, mas ainda, na minha opinião, o tema merece mais debate com mais setores. Nós já temos, por exemplo, algumas leis e alguns dispositivos legais que reconhecem tanto o carbono, como a ciclagem do carbono, como o sequestro de carbono, remoção, o desmatamento evitado, como ativos e serviços ambientais que a floresta provém. Agora a gente tem, mais recente, o projeto de lei falando sobre a regulação do mercado de emissões, né? O mercado brasileiro de emissões. Mas ainda faltam algumas coisas. Então, por exemplo, para a gente ter um mercado realmente regulado de emissões, a gente primeiro precisa fazer o dever de casa e fazer os inventários de emissões de cada setor da economia e de toda a sociedade, para depois a gente poder ver como a gente pode reduzir nossos impactos, as nossas pegadas, verificar a viabilidade de estabelecimento de meta e o tamanho dessa meta. Não adianta também a gente dizer uma meta X e, né, não tem uma base para estabelecer isso. E aí então a gente começa a cobrar. Isso tudo leva-se muito tempo. Vai levar tempo. Mas eu vejo vontade política. Eu vejo o tema sendo popularizado e vejo avanços. Eu acho isso importante. Eu acho que não vai ser da noite para o dia. Eu acho que o grande divisor de águas vai ser quando a gente sabe que a gente faz produtos não para a gente, faz para as próximas gerações. Então a indústria, né, quem produz, quem está aí no mercado, com certeza as próximas gerações, a cada nova geração, né, nós vamos viver demandas de mercado. Isso. E essas demandas de mercado, elas vão ser definitivas, vão ser decisivas para que a gente possa acelerar esse processo. Eu vou dar um exemplo, né? A Finlândia deve ser o primeiro país no mundo a neutralizar o carbono, porque você não acaba com o carbono, você compensa, você neutraliza. Né? Então é o famoso net zero, né? O net zero, falando em português. Então a gente tem um processo aí, né? Quando um país determina, por exemplo, eu acredito que é a França, que até 2050, se eu não me engano, não lembro agora exatamente o ano, mas ela determinou uma data para que a indústria automobilística no país passe a utilizar carros elétricos, né? Enquanto que os Estados Unidos, apesar de ter uma grande marca de veículos elétricos, que é a Tesla, já está sofrendo um pouco com essa aceleração dentro do próprio país. Então, a gente vai viver muita coisa ainda. Eu acho que vocês foram supervisionários em já startar essa empresa há 1 ano. Eu já sabia dela, né, pelo nosso caríssimo José Alberto, então eu estava ansioso para conhecê-los. E todos vocês, não apenas você, mas todos que estavam aí, o José Alberto sempre elogiou bastante. E eu acredito que as oportunidades, elas estão num oceano azul total. E para quem está ouvindo, também é oceano azul para você, né? Oportunidades da sua terra, né? Da sua área aí que pode estar disponível para fazer esse tipo de estoque, né? Como ele já tem 2,2 milhões de toneladas já disponíveis para venda num piloto. Então, assim, uma área pequena, 12 mil hectares, né? Isso. Com certeza tem muito mais terras aí para a gente fazer. Francisco, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Queria te dizer que passou super rápido. Esse é um tema super relevante. A gente vai ter mais conversas sobre isso, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência, para o mercado, né? Nós estamos sendo assistidos aqui por muita gente, né? Que esse vídeo ele fica na eternidade, né? Nós temos a nossa audiência agora, mas ele fica na eternidade aí para ser ouvido, e com certeza depois com os recortes isso vai muito mais longe. Queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência. Excelente. Bom, foi um prazer estar aqui. Eu acho que foi uma conversa muito bacana. Realmente é um tema bem denso e espero ter outras oportunidades aqui e fico à disposição. Bom, a minha mensagem é que
A mudança climática global, ela infelizmente é uma realidade. Bem ou mal, a gente agora precisa se adaptar e mitigar os efeitos nocivos disso. A causa é o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, provocado pelas ações antrópicas. Então, o mundo vai ter que se preparar para reduzir e para mitigar. E depois compensar ou neutralizar suas emissões. Isso só é possível por meio de florestas. Já existe uma defasagem entre demanda e oferta muito grande. A demanda é muito maior que a oferta. Então, todo projeto é importante. Não importa, a diferença é a escala. Então, se você é um proprietário que tem um pequeno imóvel, se você é um grande proprietário com um imóvel imenso, não importa. Tem floresta, tem carbono. Esse carbono, ele tem valor e ele tem mercado. Contrate bons profissionais, cerque-se de boas pessoas, traga para a Tero certificar, verificar e gerar o seu ativo, e depois a gente disponibiliza isso para o mercado para valer. E para aqueles investidores, estamos no nascimento de uma nova commodity. Então, aqueles que ficam olhando hoje o Bitcoin e olha o preço que ele era lá no início e falando, poxa, queria ter a oportunidade de voltar no tempo e comprar o Bitcoin quando ele era centavos, você está vivendo um momento similar. Então, fique atento a essas oportunidades. E o mais importante, excelente teu comentário, eu queria dizer o seguinte: existe um benefício real e concreto de que as pessoas que estão aí no meio da floresta tenham oportunidades, né, de poder ter melhores rendas, fazerem parte de uma economia global. E isso me faz lembrar uma história de um dos premiados do prêmio do Marcos Nobel aqui, que era enquanto uma pessoa estava lendo uma história para um ribeirinho e chegou numa parte da história que ele viu que existia uma floresta tropical na Amazônia, no Brasil, e uma outra floresta tropical em outro continente. E ele ficou pensando, e ela disse: o que você parou de pensar? O que você está pensando, né, nesse momento? E ele disse: só tem floresta aqui e floresta aqui? E ela disse: não, eu pensava que quando eu saía na minha canoa e eu via aquela floresta, eu imaginava que o mundo inteiro fosse daquela forma. Então, que essa visão do ribeirinho, do pescador, fique aqui, né? Que as florestas cresçam mais ainda, e que a gente possa ter essa visão de mundo. Não, e investir em crédito de carbono desses projetos é investir em desenvolvimento sustentável. Então, não é muito bonito. É bom, é íntegro, é ético, é moral, é um bom investimento. É um bom ativo para se ter na sua carteira. Eu, como investidor, particularmente tenho. Vamos conversar. Pessoal, muito obrigado aqui pela audiência. Foi um papo super bacana. E a gente agradece aqui, né, novamente os nossos patrocinadores, R. Chaves Engenharia, na área de canteiro de obras, né, containers, escritórios, refeitórios, aquela infraestrutura temporária que você é exigido em obras. A nossa Quara Energy, a empresa, aí você está com um projeto de redução de energia, olha, contrata aí a Quara Energy para analisar teu projeto, para levar para o Mercado Livre, para fazer uma autoprodução, para analisar aí a sua energia e realmente ter uma redução de custo. Além de estar neutralizando o carbono, que é parte aqui da nossa conversa. E, né, também a Simbiose, a marca de cosméticos veganos aqui da Amazônia, que está fazendo um sucesso com essa marca aí em vários países, está expandindo seu portfólio e vem muito mais aí, porque os empreendedores são sensacionais também. Então, pessoal, queria agradecer e convidá-los aí para seguir as nossas redes sociais da Invest Amazônia Brasil e também da Terocarbo, e convidá-los aí para a próxima quarta-feira, mais um bate-papo super interessante por aqui. Então, até lá, pessoal. Obrigado.